O povo está sendo ensinado errado. Por isso que Paulo vai dizer aos Gálatas, se vocês se deixar, se circuncidarem, da graça tem caído. Creram em Cristo em vão, tão separado de Cristo. Meu irmão, se você deixar ser levado por esse ensino de guardar o sábado, se você deixar ser levado por esse ensino de ser batizado dentro de igreja, para poder ser de Deus e fazer parte da igreja e nascer de novo, você da graça tem caído. Se você deixar sua vida ser dominada por uma ordenança de dar dízimo, de estar dentro de igreja, porque ali é o lugar de adorar e de servir a Deus, se você se deixar guiar por essa instrução, por esse entendimento, por esse ensino, você da graça tem caído. Meu irmão, isso é muito sério, que eu estou aqui trazendo para você. Porque foi isso que os apóstolos advertiram os irmãos que estavam entrando por esse caminho. Por isso que eu digo, você, a igreja de Deus, nós, precisamos é da doutrina apostólica. É da doutrina que está aqui nas cartas dos apóstolos. Não é desses cultos, dessas doutrinas, desses congressos, dessas festividades, desses profetas, dessas profecias, desses cultos de eventos de entretenimento. O que nós precisamos é da doutrina de Cristo. Essa doutrina que foi dada pelos apóstolos, que estão aqui nas cartas apostólicas. Se você se deixar viver numa vida, no entendimento de viver com Deus, por onde a religião te ensina, você perdido está, continuará perdido. E no final dessa vida religiosa, com todo o sacrifício, com toda a devoção, com toda a vida de usos e costume, de justiça, de bondade que você vive nessa religião, no final sabe o que vai acontecer? Eu espero que você não, mas muitos vão sofrer a vergonha e o desprezo eterno. Vão se decepcionar da fé, porque estavam numa fé falsa. Desviaram-se da verdadeira fé e se voltaram numa vida com Deus, não pelo caminho, não pela verdade de Deus, mas pelos preceitos dos homens. Foram negócio e escravo dos homens, dentro de religiões, igrejas, instituições religiosas. Cuidado, irmãos. Conheça a verdade e seja liberto, o que Jesus disse. E eu acho interessante, é muito sério. Dá uma lidinha lá, irmão. Vai aprender, vai se dedicar, vai priorizar, buscar a tua vida. Não está dentro de culto de igreja, mas vai priorizar, buscar a tua vida. Está conhecendo a palavra, vai ler a palavra, vai meditar a palavra. Isso é buscar a Deus, irmão. Isso é adorar a Deus. Não é estar dentro de ritual de igreja, não. Dá uma lidinha lá em Romanos, capítulo 10. Dá uma lidinha do versículo 1 ao versículo 5. Busca entender o que foi ensinado ali por Paulo. Paulo vai dizer, irmãos, a oração que eu faço pelo povo de Israel é para que eles sejam salvos. Porque eu dou testemunho. Olha o que Paulo vai dizer. Eu dou testemunho que esse povo é zeloso de Deus. Eles estão buscando servir a Deus, mas estão com o entendimento errado. É por isso que eu digo, vida com Deus não é sacrifício de religioso dentro de igreja. Vida com Deus é questão de entendimento. Se você não tiver o entendimento da verdade de Deus, você pode viver todo o sacrifício religioso. Sua vida ser devota radicalmente dentro da religião. Você continua perdido no mundo sem Deus, sem paz, sem salvação e sem esperança. Porque esse não é o caminho que leva você a Deus. E Paulo vai dizer, eu dou testemunho dos meus compatriotas, dos judeus, que eles são zelosos de Deus, agora sem o entendimento. Porque eles não conhecendo o caminho que leva o homem a ser justificado por Deus, eles estabelecem o seu próprio meio de justiça. Eles estabelecem o seu próprio caminho para chegar a Deus. E com isso, eles rejeitam a Cristo, que é o fim da lei. O único meio por onde o homem é justificado por Deus. O fim da lei é Cristo, para justificar todo aquele que nele crê em Jesus. Mas os judeus desprezavam isso. Não, nós cremos em Jesus, mas temos que guardar o sábado.
Não, nós cremos em Jesus, mas se não der o dízimo, não é salvo. Tem pastor pregando isso ainda. A maioria já manipularam outro discurso para enganar você e fazer você continuar preso nessa ordenança. Tu quer dar, meu irmão, tu dá 20, 30, dá até o dinheiro todo. A questão não é essa. Não é dizer que você não dê. A questão é que o que eles estabelecem é mentira, que tira você da graça de Deus. Está entendendo isso? Não é dizer, não, ninguém está proibindo ninguém de dar 10%. Você quer dar 10%, dê 20%, dê 50%, dê 70%, dê os 100% do seu salário. Deixe sua família passar necessidade. Vá ajudar a igreja do homem. Agora, a questão não é essa. A questão é o que eles determinam lá, o que eles colocam lá como regra e doutrina é maldita. Vai levar você à miséria, à maldição, à condenação. Você pensando que esse homem é de Deus, está te levando para Deus, você está caído da graça. Você está tropeçando na fé, desviando da fé por causa dele, porque você está seguindo a ele e não a Jesus. Porque se você seguir a Jesus, você não vai estar preso nessa ordenança de dar o dízimo de 10%. Porque Jesus não ensinou isso. Quem ensina isso são eles. Os líderes de vocês. O mediador de vocês a Deus. Os ungidos de vocês. O espiritual, a autoridade de Deus para vocês, que é seus líderes. Quem ensina isso é eles. Porque Paulo vai dizer, eles rejeitam a justiça de Deus, querendo estabelecer sua própria justiça. Não, tem que crer em Jesus, mas tem que guardar o sábado, senão não é salvo. Tem que dar o dízimo, senão não é salvo. Tem que ser batizado dentro de igreja pelo líder, o pastor, senão não é salvo. Tem que estar dentro da igreja, senão não é salvo. Senão não é de Deus. Tem que fazer isso, fazer aquilo, cumprir, obedecer, guardar. Não pode isso, não pode aquilo. Tem pastor dizendo que se a irmã cortar o cabelo, ela não é salva. Tem pastor pregando que se a irmã usar brinco, usar maquiagem, é do diabo, vai para o inferno. E o povo está preso, e o escravo, o negócio desses homens, dentro dessas instituições. Meus irmãos, conheça a verdade de Deus. Cuidado, você que está aí ouvindo, você pode estar caído da graça e não sabe, mas agora você foi advertido para conhecer a verdade e ser liberto, sair da mentira. Cuidado, não anule a graça de Deus na sua vida por meio do sacrifício de Cristo. Não anule a graça de Deus na sua vida, buscando ritual, sacrifício, obediência, submissão, guardando isso, aquilo outro, que os pastores, muitos falsificadores da palavra, levam o povo a viver e obedecer dentro de igreja. Muitos estão caídos da graça por causa disso. Eu não preciso de templo. Eu não preciso de sacerdote. Eu não preciso de sacrifício. Eu não preciso disso ou daquilo outro. Porque todo favor, toda graça, toda misericórdia, todo o amor de Deus, toda a bênção e a vitória de Deus na vida do homem pecador é por meio do sacrifício de Cristo. Sem isso, o homem continua perdido, porque ninguém vai ter a vida com Deus sem Jesus. João 3, 36. E que Deus abençoe a todos. Minha irmã Silene Santos, diaconisa lá de São Paulo. Meu irmão Edinaldo Nogueira, lá de Sergipe. Minha irmã Mauricéia Lafayette, aqui de Pernambuco, Paudalho. E outros irmãos que sempre estão sendo edificados e recebendo o ensino e a instrução da palavra de Deus aqui nos meus vídeos de instruções que levam para você a verdade que liberta, o esclarecimento da luz de Deus, a verdade do Evangelho de Cristo, o poder de Deus para salvar todo aquele que crê. Amém, meus amados irmãos? Cuidado, viu? Para você não estar anulando a graça de Cristo e dele estando caído. Cuidado, viu? Muitos estão separados de Cristo e da graça têm caído, porque estão vivendo a vida com Deus com o entendimento errado de que Deus está ali, tem que fazer isso, tem que obedecer aquilo,
tem que viver naquilo, tem que estar cumprindo isso. Cuidado, viu, irmão? Que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Mais uma vez, evangelista Wellington Ramos, esse que fala com vocês. Agradece a Deus por esse momento de edificação, que nós aqui recebemos a instrução, a correção da palavra de Deus para a nossa edificação. Fique na paz, em nome de Jesus.